E aí galera, tudo bom? Professor Enio, vou botar mais um vídeo aí para tentar explicar um pouquinho essa matéria para vocês. Nós vamos falar de tabela periódica. O que é a tabela periódica? O homem ele sempre necessitou de classificar as coisas, né? Por exemplo, quando você vai em uma biblioteca, os livros estão arrumados de maneiras distintas. Se você quer um romance, você vai no setor de romance. Se você quer um livro de ciências, você vai lá, vai encontrar biologia, química, física, as coisas que têm seu valor. Se você quer a série Harry Potter, vai estar lá, volume 1, 2, 3. Então fica fácil de você achar aquilo ali. Se você vai a um supermercado, você não vai comprar carne, você vai procurar lá no setor de laticínios. Você vai lá no setor de cereais, você vai no açougue, onde tem vários tipos de carne. Então, classificar as coisas é uma necessidade para você colocar com sua semelhança. Por exemplo, o arroz, o feijão, o macarrão vão estar próximos. Então, as carnes, lá, o patinho, o frango, a linguiça, vão estar todas próximas. Por quê? Por causa da sua semelhança. Então, a tabela periódica é nada mais, nada menos do que isso. Ela faz essa classificação de acordo com a semelhança dos compostos. O primeiro conceito de tabela periódica foi feito por Empédocles. Ele classificou em 4 grandes elementos: fogo, terra, ar e água. Então se achava que tudo era feito a partir desses 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Então ele achava que todos esses elementos se misturando iam formar tudo que existia na Terra. Então esse foi o primeiro conceito de tabela periódica que a gente conhece. Até que no final do século XVII já se encontrava 33 elementos. Então a química já tinha dado uma certa evolução. Então essa tabelinha simples aqui já passou para uma bem mais complexa, com 33 elementos já se conhecia. Então ela foi evoluindo e teve algumas classificações que entraram para histórias. Uma delas foi a de Doberman. Doberman, ele classificou os elementos em trincas. Ele pegou 3 elementos que tinham semelhança e colocou um embaixo do outro. Então ele colocou aqui, por exemplo, nessa tabelinha simples dele aqui, 6 trincas e classificou lítio, sódio, potássio, aquele ferro, cobalto e níquel. Então ele foi classificando de acordo com sua semelhança, esses 3 elementos. Ele achava que eram 3 elementos parecidos, e conseguiu fazer uma tabelinha. Nisso a ciência foi evoluindo e foram criadas várias tabelas de acordo com esse procedimento. Em 1790, Lavoisier publicou, essa tabelinha dele aqui, também já com mais elementos, também classificado de acordo com as suas semelhanças. Reis também ele publicou um livro, Fundamentos da Química Pura, classificou os elementos de 4 em 4 de acordo com a sua classificação. Mas Reis já era um visionário, já chegou a falar que essa classificação está ainda muito longe de ser a natural. No entanto, ela reúne elementos em grupos muito semelhantes, pode ir aperfeiçoando à medida que aumentarem os nossos conhecimentos. Então ele já sabia que aqui, como ele tinha visto no passado com as tabelas anteriores, que conforme fosse descobrindo mais elementos, eles teriam que se encaixar nessa tabela. Então a tabela dele não era uma tabela definitiva. Era uma tabela boa para a época, mas ela não era uma tabela definitiva. Então continuou os cientistas trabalhando. De acordo com se descobria mais elementos, se criava-se uma nova maneira de classificar. Uma que ficou bastante famosa foi uma de 1862, o parafuso de terúreo.
de Alexandre Beguer. Ele apresentou um sistema conhecido como parafuso de telúrico, que ele colocou os elementos em ordem aspiral, lembrando o funcionamento de um parafuso, a rosca de um parafuso. E cada um tinha suas ideias, achava que tinha algum elemento que ia ajudar nessa classificação. Newton, em 1864, ele gostava muito de música, ele era entendedor de música, ele colocou os elementos, como se ele achava que tudo no mundo tinha a ver com a música, ele classificou os elementos químicos de acordo com as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E ele foi classificando os elementos nessa ordem, que a gente chamava de lei das oitavas. Ele foi classificando os elementos assim. E daí teve outros. Mayer também fez a sua tabelinha, classificou os elementos em ordem de 6 elementos, até que chegou esse cara aqui, ó, 1868, que a gente chama de Dmitri Mendeleev. Ele escreveu o livro Princípios da Química e a massa de substâncias que precisavam ser propriedades, de qual todas dependem, e concluiu: por isso é natural esperar que exista uma relação entre as propriedades de imensos elementos de um lado e sua massa atômica do outro. Então ele teve o pulo do gato. Ele descobriu que os elementos tinham uma massa atômica, que tinha o seu peso. Se fosse comparar, se eu fosse um elemento químico, eu seria o elemento 98, porque eu tenho 98 quilos. Então, ele, pela massa atômica do elemento, pelo peso, pela quantidade de massa do elemento, ele viu que tinha cada um elemento com uma massa determinada. E ele começou então eu vou classificar esses elementos por essa massa atômica, por esse número atômico. Teve uma jogada de mestre. Então ele conseguiu fazer uma tabela periódica com a massa atômica dos elementos que já existiam. Com isso, ele conseguiu classificar os elementos e deixou lacunas. Então ele já identificou que tinha um elemento naquela lacuna ali que ainda ia ser descoberto. Isso realmente aconteceu. Então ele já deu até nome para alguns elementos, já disse até quais seriam as propriedades daquele elemento. Porque conforme a massa atômica de um elemento, ele tinha certa propriedade. Então, com isso ele já identificou que tinha alguns elementos que ainda iam surgir. Então ele tinha uma jogada de gênio, que ele conseguiu descobrir os elementos na sua ordem e sabia, pô, não tem esse elemento aqui, ó. Então esse elemento vai ter essa propriedade tal, tal e tal. De acordo com a posição dele e dos seus vizinhos, ele já conseguiu identificar isso. Então a tabela periódica dele foi uma coisa genial. E essa tabela periódica, que foi mais ou menos esse esboço aqui, ó, tinha várias lacunas, tá vendo? Mas alguns elementos aqui, da tamanho a sua localização, ele já sabia que aquele elemento ia ser descoberto um dia e quais seriam suas propriedades. Então, ele entrou para a história como o pai da tabela periódica, porque ele inventou um método de classificação que era irrefutável e que teria jeito de colocar todos os elementos que fossem descobertos conforme o tempo fosse passando. E isso realmente aconteceu. Foram descobertos outros elementos e ele falou assim, encaixando na tabela de Mendeleev, e nós temos hoje a nossa tabela linda e maravilhosa, tabela periódica, que ela tem os elementos classificados de acordo com a sua semelhança. Nós temos os períodos, que são 7, que são essas linhas assim, em horizontal, e temos as famílias, que são em vertical, que são essas aqui, ó. Por exemplo, essa aqui está laranjinha, essa aqui está amarela, as famílias aqui dos metais de transição que estão em rosa, né? E outra família, as famílias estão na vertical. E na horizontal, os períodos. E com uma tabelinha, né, não dá para ver direito aí, mas com cada elemento representativo, eu gosto muito dessa tabela. Então, a tabela periódica não precisa decorar todos esses elementos. Você tem que ter a noção que você tem que ler. A tabela periódica é como se fosse um livro. Ou uma tabuada, não, uma tabuada se decora. Alguma coisa que você vai lá para você consultar, um manual. Você, pô, a televisão deu defeito, vou lá consultar o manual dela. A tabela periódica é um manual, você tem que consultar. Tanto que eu tenho a minha aqui atrás, ó.
Quando eu quero saber alguma coisa, eu vou lá e dou uma olhadinha nela, faço o exercício, formulo as minhas questões, porque eu tenho a minha tabela periódica aqui pequenininha, né? Então eu tenho essa noção. A tabela periódica você tem que saber, é só aprender a ler ela. Ela tem aqui o seu índice aqui que diz tudo que tem nela aqui. Então você não precisa decorar, você só tem que aprender a ler ela. É simples. Nós temos aqui ela dividida em grandes partes. Uma são os metais. Os metais são tudo que tem na tabela periódica aqui, tudo que tem na tabela periódica, com exceção dessa parte verde, dessa parte verdezinha aqui, que são os não metais, e essa partezinha aqui, que são os gases nobres, tudo na tabela periódica é metal. Então, a maioria da tabela periódica é o metal, são os metais. Os metais, eles têm brilho. Então, todo metal, quando você vai polir ele vai ter um brilho característico. Se pegar uma colher e polir ela, vai ter um brilho. Se você pegar um pedaço de ferro e polir ele, vai ter um brilho. Então, ele tem esse brilho característico quando polido. Ele tem uma coisa que a gente chama de maleabilidade. O que é isso? Você consegue dobrar, apertar ele sob pressão e fazer lâminas finíssimas com ele. Então, você consegue moldar ele. Tem ductibilidade. O que é isso? Ele conduz muito bem calor e eletricidade. Então ele é um bom condutor, né? Então ele tem ductibilidade, conduz muito bem esses dois. Então aqui, ó, a maioria dos elementos de transição possui características semelhantes a dos outros metais. São os metais. Essa linhazinha laranja aqui são os metais alcalinos. Também são metais, mas são alcalinos. Eles têm propriedades características deles. Então eles são muito reativos. Eles têm uns videozinhos que eu gosto de passar. Se tivesse aula eu ia mostrar eles nos experimentos com os metais alcalinos. Eles reagem com água e com oxigênio. Então eles têm que estar dentro do óleo, porque senão eles chegam a explodir. Eles são muito reativos quando estão sozinhos na natureza. Você encontra ele muito colado com outro elemento. Mas se ele estiver na presença de oxigênio, na presença de água, ele costuma explodir, ou reagir, esquentar, fazer alguma coisa desse tipo. Então, é um elemento que você tem que armazenar ele em parafina, petróleo, alguma coisa desse tipo. Essa aqui é a segunda fileira, são os metais alcalinos terrosos. Tem baixa densidade, são coloridos, né? Então são usados para dar algumas cores em determinados fogos de artifícios, coisas desse tipo. E esses aqui, ó, são os 11 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com hidrogênio. São os elementos que não são metais. Então todos são metais, e tem uma parte que ele fala que são os não metais: carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo e astato. Com íon e hidrogênio completa os 12 elementos que não são metais. Então tudo que a gente conhece no universo são feitos apenas por esses 12 elementos, porque todo o resto é metal. Então esses 12 elementos se combinam com os metais, se combinam com as outras coisas para construir tudo que a gente conhece no universo. Então esse monte de elementos aí na tabela periódica não tem tanta função quanto esses aqui, que vai formar quase tudo que existe. Então nós, seres vivos, estamos compostos mais ou menos desses elementos aqui. Aqui estão os elementos que estão na transição, que a gente chamava de semimetais. E eles estão na transição dos metais para os não metais. Por isso o nome semimetais, mas hoje já classificam eles na tabela periódica, as mais modernas, como metais. Mas nas mais antigas, então pode ter algum exercício ou outro que chama eles de semimetais, que eles estão ali no meio intermediário. É um metal quase virando um não metal, ou um não metal quase virando um metal. E esses aqui são os lindos gases nobres, que depois, na frente da ligação química, tem uma grande importância para a química, porque eles são estáveis. Se fala muito de que são estáveis. Eles não precisam fazer ligações químicas para poder existir. Todos esses elementos, eles têm que viver fazendo ligações químicas para poder viver. Todos os outros elementos da tabela periódica precisam se juntar um com o outro para poder formar
um elemento químico, para formar uma substância. Esses não, eles são estáveis. Então todo elemento quer ser um gás nobre, imita um gás nobre. Então toda a tabela periódica, quando você for olhar ela, você olha esse índicezinho. Aí aqui vai estar dizendo o que é, ela tem esse índicezinho. Na maioria de uma tabela periódica boa ou mediana, ela vai ter esses índices, peso atômico, símbolo, o nome do elemento, o número atômico. Então não precisa decorar essas coisas. Se você quer decorar, decora. Isso aí, mas é só por hobby. Não tem necessidade. E nós temos aí o hidrogênio. É o elemento mais simples da tabela periódica. Ele tem massa atômica 1. Então ele tem uma facilidade muito grande de fazer suas ligações químicas. Então ele tem um próton, um elétron e um nêutron. Então é o elemento que tem maior abundância. O tamanho da simplicidade é o que tem maior quantidade no mundo. Então, a presença de 75% de toda a matéria cósmica no universo é hidrogênio. Então tem muito hidrogênio para todo lado. Então, a tabela periódica a gente classifica nessas famílias, que hoje não tem mais essa classificação que tem aqui, mas esse desenho ficou bonitinho, eu gosto de usar ele. Hoje a gente usa como família 1, a família vai classificando 1, 2, 3, 4, 5 até a 18 aqui, sem essa família B aqui mais. Então, ó, família 1. Essas são as mais importantes, que caem mais em prova, mais em concurso, que elas têm algumas características mais significativas. Então, metais alcalinos, a família 2, que seria a segunda linha, alcalinos terrosos, aí seria a 13, que seria a família 3 aqui, ó, depois dos metais de transição, que seria esse B aqui, que é tudo igualzão. Então, fiz uma família de cada um, porque não tem muita importância, porque eles se parecem muito, os projetos são muito semelhantes. Então, não tem necessidade de classificar ali suas famílias. Já as outras famílias aqui, elas têm a semelhança entre si, mas são já tem um pouco de diferença entre as outras. Então, a família do boro, a família do carbono, também não usa muito, né, a do boro, né, do carbono. A do nitrogênio também não se usa muito a família. Já os calcogênios se usa um pouquinho, porque ali a gente tem o oxigênio. E os halogênios, que se usam muito. Então, halogênio é uma das famílias que a gente vai ver muita reação química com os halogênios. E os gases nobres, que seria a última família. Então, essas são as famílias mais importantes, né? Alcalinos, alcalinos terrosos, metais, aí família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, que é o primeiro elementozinho lá de cima do elemento, dá o nome dele. Então é fácil essas. Aí, essa aqui, a 16, a 6A, é o calcogênio, já tem um nomezinho que precisa decorar. A outra seria os halogênios, essa tem que decorar, porque muita questão cai falando dos halogênios. E gases nobres tem que saber, não precisa decorar, você tem que saber o que são gases nobres, porque é um dos princípios básicos da química e cai muita questão, que você sempre que dele vai partir muitas das ideias das ligações químicas, a partir dos gases nobres. Para você entender como funciona a reação química, você tem que entender o porquê, o que são gases nobres e qual a sua função. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, ó, a tabela periódica possui 7 períodos, que são os horizontais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eles são de acordo com o número de elétrons que ele tem na sua última camada. Então, família horizontal, família vertical, período horizontal. E o índicezinho, eu já falei para vocês, toda tabela periódica tem o seu índicezinho para você classificar os elementos. Raio atômico é o tamanho do átomo. Seria pequenininho, tem um raio pequeno. Seria grande, tem um raio maior. Então, um raio vai crescendo de acordo com o tamanho do elemento. Para calcular um raio atômico, você bota dois elementos iguais e vê a distância do núcleo de um para o núcleo de outro. Isso aqui é o raio atômico dele, essa distância aqui. Mas o raio aí divide por 2, porque o raio atômico é só daqui até o núcleo. Mas para tirar, você faz essa conta aqui. Pega dois elementos, bota um lado ao lado do outro e tira toda a distância de um núcleo para o outro, a medida divide por 2. Então esse pedaço aqui é o raio atômico do elemento químico. Então, ó, eles vão se distanciando de acordo com o seu tamanho.
raio atômico vai da direita para a esquerda e de cima para baixo. Eletronegatividade, capacidade do núcleo do átomo em atrair um elétron, tirar um elétron de outro átomo. Ela vai de baixo para cima e da esquerda para a direita. Aqui os valores de eletronegatividade. Então, gente, a tabela periódica é mais ou menos isso aí. Eu fiz esse videozinho aí, mas provavelmente nós estamos voltando aí. Não sei se eu vou voltar, mas eu estou pensando aqui o que a gente vai fazer. Estamos aí juntos. Das saudades.